Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta hora, fazer hoje aqui uma reflexão no texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Salmo, que é o Salmo 100. E antes de nós refletirmos, quero de antemão pedir desculpa aos irmãos, aqueles que nos ouvem, por algum som externo de veículo passando ou qualquer outro som externo aqui, devido ao fato que o microfone ele capta o som que passa aqui fora dos carros passando. A acústica aqui não é, digamos assim, fechada, muito boa, mas enfim, o que nos interessa aqui é que venhamos nos concentrar e refletir aqui na palavra do Senhor. Em apenas alguns minutinhos, mas que sejam minutos que venham edificar a nossa vida, ok? Então, o Salmo 100 vai dizer assim, na minha versão, a sua versão pode ser outra, mas não tem problema, é o mesmo significado. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Pois bem, queridos, esse salmo é um salmo curto, apenas 5 versículos, e se você gosta de tema, o tema que nós temos na nossa mensagem é um chamado ao culto congregacional. E na verdade esse salmo ele é um duplo chamado, né? E você vai perceber que ele é caracterizado por um eloquente, curto, mas eloquente hino de louvor. Creio que ele foi usado com esse propósito de chamar o povo a celebrar e a adorar ao Senhor, um culto congregacional. E em cima disso eu quero que você venha a entender, que venha a refletir que o propósito realmente principal é chamar o povo a um culto de celebração ao único Deus. E esse chamado, a adoração, a este culto, ele se fundamenta, ele busca fundamento no conhecimento e reconhecimento de que o Senhor é Criador e é pastor do seu povo. E nós vamos caminhar um pouco aqui rapidamente, não quero me alongar muito nessa mensagem, versículo por versículo. O versículo 1 vai dizer o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, o primeiro ponto de reflexão nesse texto é que nós podemos perceber que o chamado do salmista aqui, o chamado é para celebrar com alegria, né? Ou seja, se alegrar na presença do Senhor. E é um chamado coletivo, é um chamado a todos os moradores da terra, né, para que venham e celebrem esse Deus, e celebrem o único Deus com alegria, com regozijo, com o coração jubiloso, né, na presença desse Senhor. E por que celebrar com alegria? Porque é um chamado do próprio Deus. Aqueles que estão distantes, aqueles que estão sobre a terra, aqueles que estão afastados, aqueles que não ainda adentraram a presença de Deus. É um chamado do Criador. E só o fato de ser desse chamado ser feito pelo Criador, né, através dos seus servos, através dos seus profetas, através dos seus ministros, já é um motivo de nos jubilarmos e de nos alegrarmos. Então essa é a primeira reflexão. Somos chamados ao Senhor para celebrar, para jubilar diante desse Deus. O segundo versículo
Versículo 2 vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A reflexão que nós fazemos aqui nesse segundo versículo nos leva a entender que o chamado também é para servi-lo, para servir esse Senhor e servi-lo de todo o coração, com toda a alegria, pois ser servo do Senhor, o entendimento é esse: ser servo do Senhor é um privilégio, é uma honra, e isso alegra ao coração daquele que é chamado a servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? É algo que deveria e deve alegrar o nosso coração. E a parte B deste versículo é interessante, que o salmista diz: e apresentai-vos a Ele como canto, né? Ao ser chamado para servi-lo, a apresentação para esse chamado, ela deve ser expressa através de hinos de louvores, de canto de alegria, de celebração a esse Deus pelo privilégio de estar servindo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Que nós venhamos refletir sobre isso quando vamos à casa do Senhor, quando vamos fazer a obra de Deus, não é? O versículo 3 vai dizer que o salmista aqui vai se expressar da seguinte maneira: saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqui há outra grande verdade, né? É que o chamado é para conhecer o Criador de todas as coisas. Saber, reconhecer, conheça, a verdade é essa: o Senhor é Deus. É isso que o salmista está dizendo. Entenda, compreenda, saiba que Ele é Deus, é o único Deus, é o Criador de todas as coisas. Então o chamado é para conhecer a esse Criador, né? Para que tenhamos mais conhecimentos, para o saber sobre a pessoa desse Deus maravilhoso, tendo daquilo que Ele tem se revelado a nós. E isso também é um privilégio, é uma honra, né? Deus se revelar aos seus servos de uma maneira gloriosa, de uma maneira magnífica, e nos dá o privilégio e a honra de conhecê-lo mais e mais. Ainda neste versículo, a outra reflexão que nós fazemos é na parte B, onde ele diz: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha que coisa maravilhosa. O chamado, além de ser para celebrar com alegria, de servi-lo, também com alegria para conhecê-lo, para que venha ao nosso entendimento uma grande verdade. A verdade é sabermos quem somos diante desse Deus. O chamado é para sabermos quem somos nós diante desse Deus. A nossa posição, nos colocarmos no nosso lugar, que é o local de servo, mas não só de servo, como também de povo seu, de ovelha do seu pasto. E isso nos remete ao entendimento de que a nossa servidão, a nossa posição de servo do Senhor é uma posição de privilégio pelo simples fato de nós sermos povo seu, propriedade exclusiva dele, né? Ovelha do seu pasto. Nos traz a reflexão e o entendimento de que nós somos cuidados por esse Deus. Se Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Se nós somos suas ovelhas, Ele é o nosso pastor. E o pastor cuida, o pastor apacenta, alimenta o seu rebanho, sara as feridas quando elas surgem. Esse é o papel do pastor. E esse é o papel daquele Senhor que cuida também dos seus servos. E isso é um privilégio para nós. Quem dera todos nós entendêssemos dessa forma. Isso é mais um motivo para celebrarmos a Deus. O versículo 4 vai nos dizer assim: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Outra reflexão que nós tiramos agora nesse texto do versículo 4 é que o chamado é para entrar, não ficar parado no meio do caminho ou à porta. O chamado é para nós entrarmos nesse templo, adorar na presença do Criador. Há um chamado externo
para todos os moradores da terra. É como se eles estivessem fora do templo e há um chamado, uma trombeta soando, chamando eles para dentro, para próximo do Senhor, para dentro do templo. Então, não é para ficar apenas na porta. O chamado não é para você vir só até a porta e olhar de longe, não, mas você pode entrar por esta porta, ir à presença do Criador e adorá-lo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz algo muito interessante que nos leva a refletir nesse salmo. E diz o seguinte: eu sou a porta, e qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Ele nos chama não só a vir só até Ele e andar apenas com Ele, mas na verdade é entrar por essa porta. E o significado deste entrar pela porta, querido, é que nós temos que nos unir com Cristo. Ele nos chama a uma unidade, a uma união com Ele, uma união inseparável. Uma vez unido com Cristo, somos um com Ele. E essa unidade que é representada aqui nesse texto de João capítulo 10, versículo 9, é o entrar por essa porta, o entrar por Ele e ficar e existir nele. E o texto diz que esse que assim procede será salvo. Essa alma que assim procede será salva. Então, entrar com Jesus por esta porta é, na verdade, ser um com Ele. E o texto diz que ali encontraremos pastagem. Então o chamado é para isso, o chamado é para você ir além da porta, para você passar pela porta e estar na presença de Deus e adorá-lo, e se alimentar e beber desta fonte. Ainda nesse versículo 4, o chamado nos traz a consciência, a certeza da salvação, que se expressa através de louvores de gratidão. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que estamos em Cristo, que entramos pela porta, estamos na presença de Deus, que somos salvos em Cristo Jesus, a certeza dessa salvação, ela vai se expressar através de hinos e louvores de gratidão. Entrai seus atos com hinos, louvai-o e bendizei-lhe o seu nome. É o que o salmista diz. E por último, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Ao obedecermos o chamado, passamos a conhecer mais o Senhor. É o que a parte A deste versículo, deste salmo maravilhoso, traz ao nosso entendimento. Quando obedecemos a esse chamado, passamos a conhecer mais e mais o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. Esse é o entendimento. Entrai pela porta, celebrai com júbilo, servir a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Você vai conhecer que Ele é bom. Você vai conhecer que Ele é eterno. Você vai conhecer que Ele é misericordioso, que Ele é a verdade, que Ele é a justiça. Ao passo que nós estamos na presença dEle, servindo, alegrando-se nele, adorando Ele na beleza da santidade, nós passamos a conhecê-lo mais e mais naquilo que Ele vai e vem se revelando a nós. Então é o que nós devemos fazer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é o que diz o profeta. E se esse chamado para conhecer ao Senhor e prosseguir a conhecer ao Senhor é um chamado para uma vida contínua de serviço e de busca de conhecimento de Deus. E assim Ele vai se revelando a nós. A bondade, a misericórdia e a verdade são reveladas em Cristo Jesus. O texto, a parte B desse versículo diz que eterna a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração a geração. Esses são os atributos de Deus: misericórdia, verdade, justiça. E tudo isso, a bondade, a misericórdia e a verdade, elas são reveladas em Jesus. Ele é a encarnação do Deus vivo. É a personificação da verdade e da justiça, que é revelada desde a primeira até a última geração. E nós somos privilegiados por termos conhecimento dessa verdade, revelada pelo próprio Deus. Por isso, celebrai, meu irmão, minha irmã, meu querido, celebrai com júbilo ao Senhor.
celebrai com alegria ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, conheça-o, adore-o e viva uma vida na presença dele. Ok? Que Deus abençoe e possamos aplicar essa palavra, essa verdade em nossas vidas, e espero que você tenha sido edificado através dessa palavra. Obrigado e até uma próxima oportunidade.